Bom, pessoal, tudo bom aí? Vamos lá. A ideia do vídeo hoje, né, passar para vocês aí um pouco sobre técnicas de programação, né? Porém, né, abordando já a parte prática, né? Lembrando que o legal, né, das técnicas de programação, né, para você ficar uma lógica bem apurada, entender certinho, é não utilizar nenhum software, né? Você aprimora mais ainda. Porque no mercado existem vários softwares que auxiliam a trabalhar com o que a gente vai abordar já já, algoritmos, né? Mas a ideia para você entender mesmo como funciona um algoritmo, a ideia é você não utilizar nenhum software, né? O correto, né? O legal, não correto, mas o legal seria você usar somente papel e caneta. E o resto, deixar a mente fluir, deixar a mente trabalhar, né? Onde você vai entender melhor. Porém, aqui não tem, né? Como é um vídeo, né? Então eu vou mostrar para vocês, vou usar aqui. A gente não vai usar nenhum software específico, vou usar um software apenas para eu poder, né, tá explicando para vocês, mas imaginem que fosse um papel e uma caneta, tá? A gente não vai executar nada, só vai fazer a prática mesmo, utilizando apenas a técnica, tá? Então esse é o fundamento da técnica de programação, tá? É você entender como funciona e a lógica para trabalhar, né? A lógica para desenvolver, porque lógica todos têm, beleza? E como eu disse, é partir para a prática. Então, parte conceitual, tá? Nós já vimos, já tem, né, postado aí tudo, ok? Para quem não, só pesquisar na internet, também você acha vários conceitos, tá? E aqui não, aí que é partir para a parte prática, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né? Então vamos ter como eu falei, um papel e uma caneta, né? Como eu não tenho papel e caneta aqui, vou abrir um editor, tá? Vou abrir aqui esse editor. Tá? Não vou executar, não vou salvar, nada. Só vou usar ele para representar para vocês, tudo bem? Então, primeiro, gente, para trabalhar, né, com técnica de programação, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que é um algoritmo, né? O algoritmo, já foi explicado, eu falei, eu não vou conceituar muito, vou só pincelar, né, os pontos importantes. Então, o algoritmo nada mais é do que um conjunto, né, de etapas, um conjunto de procedimentos que levam à solução de um problema, à solução de uma tarefa. Tá? Isso é algoritmo, tá? Então toda linguagem de programação tá, é baseada em algoritmos, né? Todo software é baseado em algoritmos, tá? Algoritmos é isso, uma sequência de etapas para resolver um problema, resolver uma solução, tá? Então imagina se você tem um bolo, precisa fazer um bolo. Qual que é o problema? Fazer o bolo. Para fazer o bolo, você tem o quê? Tem uma receita. A receita seria o algoritmo, tá? Então é aquela sequência, né? Um conjunto de etapas para você fazer aquele algoritmo, né? Fazer, no caso, né? Resolver aquele problema que no caso seria o bolo, tá? E por exemplo, no algoritmo aí para desenvolver, né? O software solução bolo, nós vamos ter várias etapas, tá? E a ordem dessas etapas, né, para colocar em ordem, nós chamamos de sequência lógica. Então, sequência lógica nada mais é do que eu pegar as etapas e colocar numa sequência, né, definida que resolva o problema em questão. Tá? Por exemplo, eu não posso, por exemplo, numa receita de bolo, bater os ingredientes, depois acrescentar o ingrediente. Tá? Então, as etapas estão corretas, porém elas estão fora de uma sequência. Então, por isso a gente chama de sequência lógica. Tá? Beleza? Para criar um algoritmo, né? Toda linguagem de programação, como eu falei, todo software ele segue algoritmos, tá? Porém, aqui na técnica de programação, nós vamos trabalhar com uma técnica, né? Ou uma forma que nós chamamos, que é uma técnica de representar algoritmos sem usar uma linguagem de programação. Isso se chama pseudocódigo, tá? Tem muita gente que fala que pseudocódigo é uma linguagem, não, pseudocódigo é uma técnica, uma forma de representar um algoritmo, tá? E como o algoritmo é uma estrutura, né, de dados, né?
Então a gente vai utilizar dentro dessa técnica, dentro desse representação de um algoritmo, né, dentro do nosso pseudocódigo, então a gente vai utilizar o quê? Uma linguagem. No nosso caso, como é técnica, a gente vai usar uma linguagem chamada Portugal. O que seria o Portugal? Portugal é uma linguagem, né? Ou seja, utilizada para representar textualmente de forma regional, né, o algoritmo, tá? Ou seja, é uma forma de representar o algoritmo usando uma linguagem mais próxima do ser humano, tá? Então a gente vai usar o português de forma estruturada. Por isso que muita gente, ao invés de usar o termo Portugal, usa o português estruturado, que é a mesma coisa, ou Portugal ou português estruturado, tá? Que é você usar palavras do português, tá? Para você não ficar preso a uma linguagem específica e poder desenvolver um algoritmo. Tudo bem? Tá? Beleza, gente? Tá? Espero que tenha entendido, tá? Como eu falei, eu estou pincelando, porque isso aí é conceito já foi passado, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, algoritmo, né, é um conjunto de etapas, né, um conjunto de procedimentos para solucionar uma tarefa. Tudo bem? Pseudocódigo é uma técnica, uma forma utilizada para representar um algoritmo. Tudo bem? E o Portugal, ou português estruturado, como vocês quiserem chamar, é uma linguagem utilizada para representar, né, uma linguagem utilizada do português para representar de forma textual, né, um algoritmo, né, dentro da técnica do pseudocódigo. Beleza? Vamos lá então? Então, primeiro, gente, qual seria a estrutura, né, de um algoritmo? Então, todo algoritmo, né, então imaginem aqui, gente, que eu estou no papel e caneta. Todo algoritmo, ele vai ter que iniciar, né, algoritmo, e aqui vai ter que ter o nome do algoritmo, né? O que seria esse nome do algoritmo, tá? Então imagine assim, todo software ele tem uma função, né? Você não faz um software para não fazer nada. Todo software, né, ele tem uma função. E como todo software ele é utilizado, desenvolvido através de uma linguagem, ele é feito através de algoritmos, né? Usando uma linguagem de programação. Então, se ele tem uma função específica, o nome aqui do algoritmo que eu digo seria o nome para que aquele algoritmo vai servir. Então, imagina se, por exemplo, eu quero desenvolver um algoritmo para fazer um bolo banana. Vamos pegar o exemplo da receita do bolo. Então, a receita do bolo vai ter a receita e o nome da receita seria bolo de banana. Então, aqui é como se o nosso algoritmo fosse bolo de banana, correto? Então, sempre eu vou usar o nome algoritmo, que é para identificar que aquilo é um algoritmo, e aqui vai ser sempre o nome sugestivo à execução daquele algoritmo. O que aquele algoritmo está fazendo, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Primeiro vamos montar a estrutura. Vai ter o algoritmo. Aqui vem o nome. Vou até colocar nome sugestivo, tá? E aqui vem etapas. E aqui vem fim. Essa é a estrutura básica de um algoritmo, tá? Então sempre vai ter esse cabeçalho que forma o nome do algoritmo, né? Sugestivo do algoritmo. Esse intervalo aqui é onde nós usamos para declarar variáveis, tá? Já já a gente vai trabalhar nessa parte de variáveis, tá? E aqui o início e o fim, nesse intervalo, né? É onde nós usamos para declarar nossas instruções, né? O que seria nossas instruções? Seria as nossas etapas do algoritmo, que eu já mencionei. Então seria a execução do nosso algoritmo, vai ficar entre início e fim. Tudo bem? Então vamos lá. Beleza? Como eu já
modo conceitual, né? Mas vou pincelar porque às vezes tem gente que tá entrando direto no vídeo, né? Algoritmo, né? Como eu já expliquei o que é, tudo. Essa é a estrutura básica. Então nós vamos trabalhar muito também aqui numa coisa que nós chamamos variáveis. O que é variável? É um espaço alocado na memória para uso posterior, tá? Então variável, eu ir lá na memória, reservo um espaço na memória onde eu posso armazenar informações lá e toda vez que eu precisar de uma informação, eu chamo aquele espaço na memória, tá? É como se fosse um guarda-roupa, né? E eu tenho várias partes no guarda-roupa e eu quero organizar minhas roupas nesse guarda-roupa. Então eu pego uma gaveta, coloco nela o nome boné. Pego outra gaveta, coloco nela o nome calça. Então sempre que eu for guardar minha calça, eu ponho somente na gaveta que está escrito calça. Sempre que eu vou guardar meus bonés, eu ponho na gaveta que está escrito boné. Tá? Quando eu precisar do meu boné, eu vou na gaveta escrito boné. Mesma coisa para calça. Tá? Então, variáveis é isso. Eu dou um nome para o local na memória, tá? E lá eu armazeno informações que são referentes àquele nome. Toda vez que eu precisar, eu chamo apenas aquele nome na memória. Tá? Isso são variáveis. Tá? Então, variáveis nós já entendemos o que é. E variáveis nós temos vários tipos de informações, né? Nós chamamos de dados, vários tipos de dados, tá? Aqui no Portugal, né, na técnica de programação, nós vamos trabalhar com dividir apenas em três tipos básicos, né? Três tipos principais. Tem linguagem de programações que subdividem em várias, né? Porque a linguagem de programação, dependendo da linguagem, é mais complexa, então ela detalha mais cada informação. Aqui a gente vai dividir em três principais, tá? Nós chamamos de literal, tá? Então, literal são divididas em texto e caractere, certo? Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Tudo bem? Aí nós temos o que? Numeral e temos tipo de dado lógico, ok? Numeral nós dividimos em inteiro e real, certo? E lógico não tem subdivisão, tá? Seriam dados do tipo texto. Toda vez que eu falar que uma informação é do tipo texto, quer dizer que ela é do tipo um conjunto de letras, tá? Ou seja, uma cadeia de caracteres. Então, variáveis do tipo texto são aquelas variáveis que eu tenho vários caracteres, né? Várias letras. Por exemplo, palavra. Palavra é do tipo texto, né? Ou mais código. Código é do tipo texto. Literal é do por literal, não confunde. Linguagem é do tipo texto. Maria é do tipo texto. João, tipo texto. Beleza? E caractere, né? Caractere, nós falamos que uma informação é do tipo caractere quando ele possui caracteres únicos, né? Por exemplo, a pessoa é do sexo feminino, quer declarar só como F. Então, um caractere. Ah, masculino, M, né? Por aí vai, J. Ah, vou armazenar um símbolo, né? Símbolo de igual, é um caractere, tá? Vou armazenar aqui um H, é um caractere, tudo bem? Vou armazenar aqui o P, que eu vou uma variável que vai armazenar aqui o símbolo do pi, então P, tá? Então isso é um caractere, tá? Então toda vez que eu quiser armazenar somente um caractere na minha variável, eu vou falar que ela é do tipo character. Toda vez que eu quiser armazenar
Informações que tem vários caracteres, como nomes, frases, eu vou falar que aquelas informações do tipo texto, beleza? Inteiro. Toda vez que uma informação for do tipo inteiro, numeral do tipo inteiro, que são, por exemplo, 1, né? 223, ok? Então mais 100. Então tudo isso aqui são do tipo inteiro, tá? Ó, beleza? Esse aqui são valores do tipo inteiro, tá? Real, que são valores do tipo real, valores que possuem decimais, tá? É, igual aqui. Então esses são valores do tipo decimal, tá? Beleza? E valores do tipo lógico só possuem dois: verdadeiro ou falso. Beleza? Então esse nós chamamos tipos de dados. Então tudo isso aqui nós chamamos tipos de dados, tá? Eu tenho dados do tipo texto, essa primeira coluna, tem dados do tipo caractere, tem dados do tipo inteiro, tem dados do tipo real e tem dados do tipo lógico, que é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Literal, né? Toda vez para diferenciar literal de numeral, tá? Sempre que o valor for literal, né, na linguagem de programação é obrigatório e, consequentemente, aqui em lógica, né, em técnicas de programação, para simbolizar, né, representar um valor do tipo literal, sempre colocaremos aspas. Tudo bem? Tudo que for do tipo literal deverá estar entre aspas, correto? Então, sempre que for literal, entre aspas. Beleza? Ah, mas e o caractere? Caractere é o seguinte: caractere também. Caractere sempre que for literal, o texto entre aspas. Beleza? Algumas linguagens de programação, né, para quando são mais complexas, elas ainda fazem questão de diferenciar texto e caractere utilizando como? Quando é do tipo texto, mesmo tendo vários caracteres, usa aspa, mas quando for do tipo caractere, usa apóstrofo, tá? Então fica mais fácil a identificação, né, de um valor. Então, mesmo que o valor não esteja vendo aonde ele foi atribuído, né, se eu olhar um valor no código, eu sei que ele é do tipo caractere. Por quê? Porque ele está com apóstrofo. Tudo bem? E eu sei que ele é um texto porque ele está com entre aspas, tá? Agora um detalhe importante. Tudo que eu colocar entre aspas ou apóstrofo se torna um literal, tá? Tudo, tudo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, colocar um número aqui, esse número deixou, né? Colocar esses caracteres aqui, 1, 2, 3, 4, 3, 5, deixou de ser um numeral. Virou um texto com os caracteres 2, 3, 4, 3, 5. Tá? Ou seja, se eu efetuar um cálculo utilizando esse tipo de dados, entre aspas, ele resultará em erro. Tá? Então, esse é um ponto principal que você tem que olhar. Tudo que estiver, então, tudo que for texto tem que estar entre aspas.
E tudo que eu colocar entre aspas ou após automaticamente se torna um texto, ou seja, se torna um literal. Tudo bem? Beleza, até aí, tá? Então, essa aqui são os tipos de dados, tá? Então, esses são os tipos de dados, né? Texto, caractere, inteiro, real e lógico, tá? E essa é a representação dos valores, né? Para vocês entenderem que tipo de valor eu armazeno em cada tipo de dado. Toda vez que eu tiver um dado, então, igual o exemplo que eu dei da gaveta. Gaveta escrito boné, eu só vou guardar boné dentro dela. A gaveta escrito calça, só vou guardar calça dentro dela. Então, mesma coisa aqui. A gaveta escrito texto, eu só posso guardar um conjunto de caracteres dentro dela. A gaveta escrito caractere, eu só posso guardar caracteres únicos dentro dela. A gaveta escrito inteiro, eu só vou poder guardar números inteiros dentro dela. E a gaveta escrito real, eu só vou poder guardar números fracionais dentro dela, nos reais. Tudo bem? E a gaveta escrito lógico, eu só vou poder guardar lógico dentro dela. Ficou legal, né? Guardar lógico dentro dela. Beleza? Tudo bem até aí? Tá? Então, voltando aqui para o nosso algoritmo, já que tudo que é texto tem que estar representado entre aspas, então voltamos aqui ao nosso nome. Ó. Nosso nome também precisa estar entre aspas. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, começar aqui com fazer um exemplo aqui, né? Aí eu vou fazer esse exemplo já explicando um algoritmo. Bem? Então digamos que eu queira fazer um algoritmo para resolver um desafio, né? Resolver uma solução. Qual solução? Digamos assim. Vai, vou colocar aqui. Desenvolva um algoritmo que receba um nome, tá? E exiba uma saudação para este nome. Ok? Eu tenho que resolver este enunciado, tá? Então vamos lá. Eu tenho que resolver este enunciado. Primeira coisa, eu vou pensar no nome desse algoritmo, né? Então, ó, vou colocar aqui. Saudação. Correto? Beleza. Aí eu vou aqui agora, nessa parte, eu preciso que o meu algoritmo receba o que? Eu tenho que ver, né? Todo sistema funciona da seguinte maneira. O sistema tem que ter entrada, processamento e saída, certo? Todo sistema tem que ter entrada, processamento e saída, correto? Então, eu tenho que ler aqui, neste enunciado, destacar quais serão as entradas de dados. A entrada de informação, né, que seriam os dados, é o que? É apenas o nome. Então, meu algoritmo vai receber o nome, ou seja, vai entrar o nome para o meu algoritmo. Se vai entrar, eu tenho que armazenar em algum lugar. Então, é uma variável. Como que eu crio uma variável, né? Tanto em algoritmo, né? Tanto em algoritmo não. Em algoritmo, né? Como em qualquer linguagem, programação, software, tudo que vocês forem trabalhar, o termo correto é declaração de variáveis. O que é declarar uma variável, né? Porque a gente fala criar variável e fala declarar variável. Porque criar variável é só dar um nome, né? Só escolher o nome. Aqui não. Aqui a gente, além de escolher o nome, a gente tem que definir o tipo de informação daquela variável. Tá? Por isso que não é simplesmente falar criar uma variável. Tá? O termo correto é declaração de variáveis. Então aqui eu vou declarar. Aqui ó, declarar de variáveis, certo? Então aqui é a minha declaração de variáveis, tá? Nessa etapa aqui. Beleza? Para declarar variável aqui, como funciona? Primeiro vem sempre o tipo de dados. Então nós vimos, nós temos 5 tipos básicos aqui em algoritmo, né? É texto, caractere, inteiro, real e lógico. Esses são os tipos, tudo bem? Então eu quero que receber o nome. O nome, o que é o nome?
Nome de uma pessoa. Então ela tem o quê? Nome é composto de conjunto de caracteres. Então eu não posso usar caractere, já eliminei caractere. Então eu vou usar o quê? Texto, certo? Eu vou usar aqui texto. Depois que eu coloquei texto, eu vou colocar vou escolher um nome para armazenar, para dar para essa variável, ele vai armazenar o tipo da informação, tá? Só que eu vou colocar um nome, beleza? Tá? Muitos algoritmos, né, Portugal, a turma só faz dessa maneira, tá? Declaração tal. Mas vocês podem também colocar dois pontos aqui para diferenciar, né, para separar declaração do nome. Tudo bem? Gente, ó, nomes de variáveis tem algumas regrinhas, tá? Regras para nomes de variáveis, né? Então, nomes de variáveis não não pode iniciar com números, certo? Ou seja, por exemplo, um teste 44 hoje, tá? Então não pode começar com números, tá? Não pode ter caracteres especiais, tá? Por exemplo, caractere especial, por exemplo, Brasil, tá? Isso não pode. Outro exemplo, vou colocar aqui, ó, teste, tá? Não pode. Tem esses exemplos que não podem. Caracteres especiais não podem, ó, tá? Para nomes de variáveis, tá? Não pode ter acentos, tá? Então, por exemplo, ação, você, tá? Até. Então, não pode utilizar acento. Não pode ter espaços. Por exemplo, faz de conta que eu quero nome composto, né? Por exemplo, telefone, telefone residencial, telefone celular. Então não pode, tá? Não pode ter acento. Porém, depois eu volto no porém. Não pode ter acento, tá? Não pode utilizar palavras reservadas, tá? O que são palavras reservadas? Palavras reservadas são palavras que ou a linguagem que você está trabalhando, utilizando, ela já possui aquelas palavras como comandos, funções, bibliotecas, ou o sistema operacional, né, interfira, né, possa interferir no seu sistema utilizando também comandos do sistema operacional. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, algoritmo, eu não posso colocar aqui algoritmo. Por quê? Porque algoritmo é uma palavra reservada da minha linguagem aqui em Portugal, que é para representar algoritmo. Não posso utilizar início, tá? Não posso fim. Por quê? Porque são palavras reservadas, já utiliza aqui. Não posso utilizar texto. Por que texto não? Porque texto para declarar um tipo de variáveis, tá? Inteiro, tá? E etc. Beleza? Tá? Então essas são as regrinhas para nomes de variáveis. Outra regra é deve ser sempre sugestivo, tá? Então, o que é ser sugestivo, né? Representar
tipo de informação. Armazenado. Então, sugestivo é um nome que representa o tipo de informação que ela está guardando, tá? Então, por exemplo, se eu vou criar uma variável para armazenar o nome de uma pessoa, eu não posso colocar aqui, por exemplo, carro. Não posso colocar aqui, por exemplo, pedra. Ah, mas pedra. Vamos pegar aqui carro. Ah, mas carro não tem assento, carro não tem caractere especial, carro não tem espaço. Funcionaria? Sim. Só que não é sugestivo. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, aqui na hora que eu estou declarando, eu sei para que ela serve. Mas imagina porque meu código ficou imenso. Como que eu vou lembrar o que tinha dentro de carro? Eu vou ter que ficar rodando meu código para saber. Tem que ir lá em cima para saber o que carro está armazenando. Pedra. Ou colocar aqui, por exemplo, XJKT. Vai funcionar? Vai. Mas como que eu vou lembrar depois no meio do meu código para que serve isso aqui? Ou colocar aqui C, T, né? Uma letra só. Então isso não é ser sugestivo, tá? Sugestivo é, por exemplo, aqui, igual agora, eu vou armazenar o nome de uma pessoa, põe nome, certo? Ah, quero armazenar o sobrenome de uma pessoa, põe sobrenome. Quero armazenar o telefone, tá? Então isso é sugestivo, beleza? Então essas são as regras, tá, gente? Para declaração de variáveis, beleza? Vou deixar aqui que não vai influenciar no código, tá? Beleza, daí? Então vou deixar essa parte de baixo aqui como notação, beleza? Então voltando aqui, eu já declarei, né? Lendo meu algoritmo aqui, declarei que receber nome, beleza? Agora eu venho aqui para o meu corpo do algoritmo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho o cabeçalho, aqui eu tenho o corpo. O corpo é onde eu destrincho, né? Coloco todo o minha instrução, minha lógica para ser desenvolvida, beleza? Então vamos lá. Então, nome. Primeira coisa que eu vou fazer agora, nome, tá? E tenho que guardar uma informação dentro dessa variável nome. A variável nome então já foi declarada, já existe, ó, está aqui em cima, tá? Agora que eu já posso usar. Para utilizar, para armazenar, colocar um valor dentro dessa variável, a gente vai usar o que nós chamamos de operadores. Então, então existem vários operadores, tá? Então tem operadores para tudo, operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores relacionais, operadores comparativos, tá? Por exemplo, operadores aritméticos, né? Então nós temos adição, subtração, divisão, multiplicação, tá? Operadores lógicos, né? Nós temos o e o OU, tá? Operadores relacionais, né? Então nós temos aqui maior, maior não, menor, menor igual, maior, maior ou igual, tá? Operadores comparativos, nós temos o igual, tá? Diferente, tudo bem, podemos representar assim também, tá? Operadores de atribuição, tá? Então, operadores de atribuição, nós usamos aqui em algoritmo o sinal de menor e o hífen, tá? Ele é um operador de atribuição, tudo bem? Então, esses são operadores, tá? Como eu falei, tudo isso aqui é conceito, só tô pincelando, tá? Beleza? Então, vamos lá agora. Então aqui eu quero armazenar um valor para dentro dele. Para armazenar um valor, eu vou ter que usar um operador, né? Como eu quero atribuir um valor para essa variável, então é um operador de atribuição, ó. Eu vou fazer isso, tá? Estou atribuindo. O que eu vou atribuir? Como é uma variável do tipo texto, então ela recebe somente texto. Se ela recebe somente texto, já tem que colocar entre aspas, correto? Ela já recebe texto, tá?
Agora eu vou escolher qualquer nome que eu quero armazenar nessa variável. Igual, por exemplo, eu dei o exemplo da gaveta de boné. Puxei a gaveta de boné, eu sei que eu tenho que colocar um boné. Agora, qual boné fica a meu critério. Posso colocar um boné de aba reta, aba curva, boné amarelo, boné verde, boné sem aba. Sendo boné, eu posso guardar naquela gaveta. Tá? Então aqui eu vou colocar qualquer nome. Sendo o nome, posso armazenar. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, vou dar um nome aqui. Pega. Beleza? Tá? Então, armazenei o nome Megan ali. Tudo bem? Então, já a primeira parte do algoritmo eu já fiz. Eu desenvolvi o algoritmo e recebo o nome. A segunda parte, exibir saudação, né? Então, agora eu tenho que... Essa foi a entrada de dados, né? Então, entrou informação no meu sistema. Agora eu preciso sair, né? Devolver, fazer essas... Exibir essa saudação. Então, toda vez que o meu sistema quiser sair uma informação, exibir uma informação para o usuário, nós vamos usar aqui uma palavra reservada, tá? Em Portugal, que é o escreva. Então, escreva é um comando em Portugal que representa, né, um comando em Portugal para exibir uma informação para o usuário. Bem? Então, que informação que eu quero exibir? Informação nome, tá? Beleza? Então, feito isso, o que vai acontecer? Mega, né? Mega, eu atribuir a variável nome. Quando eu uso a função aqui escreva, o que está dentro de nome? Está mega, correto? Se eu fizesse assim, nome Fox, o que estaria agora sendo exibido em escreva? Então agora em escreva, o resultado seria Fox. Por quê? Porque uma variável ela armazena somente um valor, tá? Então ela é armazena somente valores únicos, né? Então, por exemplo, eu armazenei Mega. Aqui embaixo, atribuí Fox. Quando eu atribuí Fox, automaticamente eu substituí pelo valor Mega, tá? Então, o valor que irá sair aqui é o valor Fox. Tudo bem? Eu ponho um outro nome aqui. Por exemplo, Paulo. O resultado de sair daqui vai ser Paulo. Beleza? Por que isso acontece? Porque o algoritmo ele é sempre executado da esquerda para a direita, de cima para baixo. Sempre nessa ordem. Sempre, sempre, sempre. Igual o computador. O computador só executa nessa ordem. Nessa ordem. A linguagem de computação só trabalha assim, né? No sentido do computador. Então sempre da esquerda para a direita, cima para baixo, certo? Por isso que é chamado Portugal estruturado, né? Então aqui tem uma estrutura e segue essa estrutura, tá? Beleza? Correto até aí? Aqui ele vai exibir, né? Então eu fiz minha parte agora, correto? Tá feito o meu sistema, concorda? Não, falta saudação, ó. Eu só exibi o nome e não exibi. Falta eu exibir uma saudação. Saudação, por exemplo, boa noite. Boa noite, nome. Só que aqui vai acontecer um erro, por quê? Lembra que eu falei, tudo que for texto tem que estar entre aspas. Então, boa noite, colocar entre aspas, tá? Porém, agora ocorre o seguinte aqui, ó. Mesmo isso sendo texto, isso sendo uma variável que armazena um valor literal, né? Que é uma variável do tipo texto, as duas na mesma linha aqui, elas são distintas. Por quê? Porque isso aqui é um texto literal, né? Na sua parte nativa. E aqui é uma variável do tipo texto. Aqui não é um texto, é uma variável. Então são duas informações distintas da mesma execução. Toda vez que eu tenho uma saída, uma função, né, um comando, eu quero juntar informações,
né? Então aqui eu preciso fazer o quê aqui? Preciso utilizar um termo que a gente usa muito no desenvolvimento de software, somente na programação, chamado concatenação, tá? Então isso acontece no português, só que no português não se usa muito esse termo. Por exemplo, quando eu tenho um parágrafo e esse parágrafo tem mais de uma frase, no mesmo parágrafo. Então eu tenho um parágrafo, eu quero ter mais de uma frase. Como que eu junto mais de uma frase em um parágrafo? Né? Então eu tenho aqui uma frase, né? Então eu tenho uma frase num parágrafo. Eu quero começar a segunda frase. Em português, como eu faço? Coloco vírgula para iniciar a segunda frase, né? Outra frase, tá? Então essa vírgula aqui, ela serviu para quê? Para juntar em um mesmo parágrafo duas frases. Tá? Ela serviu para juntar. É o que nós chamamos de concatenação, tá? Então, concatenação nada mais é do que juntar, né? Unir valores distintos numa mesma saída, tá? Numa mesma localidade. Igual, por exemplo, aqui no português, eu tenho um parágrafo e estou juntando duas frases em um parágrafo. Estou unindo duas frases em um parágrafo. Então, eu uso a vírgula. Tudo bem? Na programação é a mesma coisa. Porém, como já foi dito, as linguagens de programação, cada uma tem a sua sintaxe, tem a sua regra, tem os seus caracteres, tem os seus símbolos, tá? No Portugal, como a gente segue a língua portuguesa, então aqui no nosso caso, a concatenação, nós também utilizamos a vírgula, correto? Aqui eu coloco a vírgula, tá? Então aqui qual que vai ser a saída do meu comando, do meu sistema? A saída do meu sistema vai ser boa noite, Mega, certo? Porém ficou tudo junto, ó. Por que ficou tudo junto? Porque aqui está tudo junto. Então se eu quiser que dê um espaço, né? Eu posso vir, opa, vai ter essa, vai ficar tudo junto assim, ó. Mas eu quero ter um espaço, então eu posso vir aqui dentro da aspas, colocar um espaço, tá? E daí a saída do meu comando será com espaço. Ah, mas eu quero que fique bonitinho, com uma vírgula aqui. Eu venho aqui no meu comando, dentro da aspas, e coloco uma vírgula. Vem aqui, ele vai sair a vírgula. Ah, mas por que a vírgula aqui não concatenou, né? Não concatenou, não teve a função de concatenar. E de novo, que eu falei, tudo que está entre aspas vira texto. Então, a vírgula fora da aspas, ela tem a função de concatenar. A vírgula dentro da aspas vira texto. Lembra que eu dei o exemplo do número? Então, se eu colocar um número aqui, ele deixa de ser número, ele vira um caractere. Caractere 3, caractere 4, caractere 3. Tá? Porém, por isso que eu coloquei essa vírgula aqui, ó, para a representação para o usuário ser mais aceitável. Beleza? Entenderam? Dúvidas? Deixem depois no. Me mandem por e-mail, tá? Estarei respondendo. Beleza aí? Tá, então vamos lá agora. Tá aqui resolvido o primeiro, tá? Resolvemos bonitinho, tá? Vamos ver mais um exemplo agora. Sei lá, vamos ver aqui. Desenvolva um algoritmo que receba o nome e uma idade e exiba o ano de nascimento, certo? Vamos ver esse exemplo aí, ó. Então tem que receber agora. Então vamos aqui. Esse aqui finalizou. Eu vou apagar, vou deixar somente minha estrutura. Vou começar um novo. Agora vou passar para o segundo. Tá? Então esse aqui. Aqui finalizamos. Ok. Certo? Segundo agora. Então vamos lá, fazer igual eu fiz aqui lá. Primeiro vou pensar no nome, que é esse aqui, ó. Qual a função dele? Desenvolver o algoritmo que receba ano de nascimento.
Eu já vou colocar aqui ano de nascimento. O nome do meu algoritmo vai chamar ano de nascimento, certo? Então, ó, eu quero um algoritmo que receba um nome e uma idade. Nome, eu sei que é literal, do tipo texto, né? Porque é uma cadeia. Então, eu vou dar aqui nome. Idade, né? Idade é real ou é inteiro? Idade geralmente é inteiro, né? Você nunca viu ninguém falar, eu tenho 13,15 anos, né? A gente conta em anos, então é inteiro. Então, vou colocar inteiro. E o nome que eu vou dar para a variável vai ser idade, certo? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar, né? Conforme perde o meu algoritmo. Recebo o nome e uma idade. Então aqui nome. Vou atribuir, né? Então meu operador de atribuição, como é do tipo texto, tem que estar entre aspas, tá? Vou colocar diferente aqui para vocês não acharem que tem que ser sempre o mesmo valor. Tudo bem? E agora, idade, né? Idade eu vou atribuir com a idade. 34. Lembrando que agora esse valor aqui está sendo armazenado na variável do tipo inteiro. Inteiro não tem aspas, tá? Beleza? Diferente do de cima, se eu colocar aspas aqui agora, ele vai estar uma atribuição errada. Por quê? Porque eu estou tentando atribuir um valor literal, né? Estou tentando atribuir um valor literal dentro de uma variável inteira. Então, por isso que ele vai constar em erro. Beleza? Agora eu preciso fazer o quê? Preciso fazer um cálculo, né? Por que eu preciso fazer um cálculo? Porque se eu tenho a idade, eu quero saber o ano de nascimento, geralmente vai o quê? A gente pega a idade e subtrai do ano atual. Beleza? Eu vou precisar aqui uma outra variável, tá? Também do tipo inteiro. Então vou colocar aqui ano nascimento, certo? Aí, ó, vou colocar só assim já tá sugestivo, tá? Outra coisa, gente, eu falei para vocês que variável não pode ter espaço, né? Assim ficou meio confuso para ler, né? Eu gosto de dar um espacinho, eu gosto de fazer assim, tá? Então, variáveis não pode ter espaço, isso é uma das regras. Porém, quando são nomes compostos, né? Você é admitido, tem algumas linguagens, né? Até mesmo no Portugal, aí fica a critério de cada um. Usar um underline. É o único caractere permitido no nome ali, tá? Eu, sinceramente, é difícil usar underline. Não foi que eu não uso, é difícil, tá? Mas tem gente que gosta, tá? Então aqui, ano nascimento. Aqui na declaração de variáveis, eu posso fazer dessa maneira, né? Abrir uma declaração para cada tipo, tá? Ou então, para economizar linha de código, ou às vezes para ficar mais fácil a leitura, eu posso que toda vez que eu tiver uma variável que for do mesmo tipo, eu posso declarar na mesma linha, apenas colocando vírgula e a variável. Então economiza eu colocar mais uma linha aqui, ó. Certo? Beleza? Então agora eu vou fazer o quê? Vou fazer meu armazenar aqui meu cálculo, né? Então o sinal vou atribuir. O cálculo que eu vou fazer, lembra que eu falei? É o ano atual, estamos em 2020, menos a idade. Correto? Né? Estaria correta, né? Porém, temos que ver o que? Dessa maneira aqui, né? Se eu fizer dessa maneira, vai funcionar? Vai. Porém, eu não estou usando meu algoritmo, né? Por que eu não estou usando? Porque se eu precisar, né? Eu quero fazer o teste com outro nome. Fazer o teste agora com a Mega. A Mega tem 36.
Vou ter que vir aqui alterar de novo, ó. 36. Perceberam que eu tive que alterar duas vezes a idade, a informação e a idade? Então isso não pode acontecer dentro de um algoritmo. Isso se chama redundância de informação. Por que redundância? Porque eu estou tendo que atribuir, né, alterar um valor de entrada duas vezes, redundante. Então, dentro de um algoritmo, vocês precisam eliminar redundância, tá? Aqui estão algumas informações. Eliminar redundância, beleza? Como que eu elimino isso? Já que, qual a vantagem da variável? A vantagem da variável é armazenar um valor nela, o valor ficar guardado nela, toda vez que eu precisar daquele valor, eu uso a variável e não o valor. Então aqui, ó, ao invés de idade, de 36, eu uso a variável, tá? Então se eu precisar alterar de novo, vou alterar aqui, vou colocar esse card. T4. Tô chutando T4, tá, gente? Não sei se tem não. Já alterou. Por que já alterou? Porque T4 está onde? Dentro de idade. Então quer dizer que aqui, dentro dessa idade, tem o que dentro dela? Aqui tem 34, tá? Aqui é como se tivesse 34 ali dentro, beleza? Agora eu faço o quê? Agora eu já fiz o cálculo, agora eu exibo, né? O sistema pede para exibir somente o ano. Então escreva ano nasce, tá? Beleza? Então agora vem um detalhe, gente, que se chama o quê? Aqui eu estaria, dessa maneira eu estaria resolvendo o meu sistema. Estaria correto. Tudo bem? Porém, gente, existe uma coisa que vocês vão estar acostumando com o tempo. Tem uma coisa que se chama abstração de dados, né? Imagina, por exemplo, se vocês tivessem que ir num sistema no banco, né? Não sei aí. Vocês fossem no banco ou, por exemplo, vocês fazer uma compra no mercado, sei lá. E na hora que vocês puxam o extrato, só tem o valor lá. Só aparece o número. Ah, mas que quer dizer esse número? Né? Ou então eu vou no supermercado, aparece lá assim os números, e no final, isso aqui. Eu falo, mas que diacho que é isso? Quer dizer esses números? Não entendi nada desse, né, desse recibo que veio, desse extrato que veio na minha conta, tá? Então o ideal é o que? Muitas vezes o desenvolvedor ele tem que abstrair, né? A gente chama abstração de informação, né? Então a gente tem que abstrair informação, tá? Então abstrair é isso, é você tirar informações que estão ocultas. Aqui pede para exibir somente o nome. Só que se eu exibir somente o ano, nome, desculpa, somente o ano, vai acontecer igual aqui esse extrato. O correto seria aqui no meu, na minha folha aqui, né? No meu recibo ou no meu extrato, aqui tá aqui, ó, entrada, né? Aqui tá pagamento, ó. Em vez de aparecer só os números, aparecer dessa maneira. Aqui, ó, desconto. Aqui vem, ó, família. E aqui vem assim, ó, total. Olha que diferença que dá, tá? Então, mesma coisa acontece aqui no meu algoritmo, tá? Se eu pegar aqui, né? Caramba, foi. Tinha alguém me ligando. Se eu pegar aqui, 2020, né? Menos idade, ele vai exibir aqui somente o ano, né? Então imagina sair na tela somente esse usuário. 2020 vai dar 1000. Imagina sair somente assim na tela para o usuário. É o que o nosso algoritmo está mandando, aparecer só isso na tela. Resolvi meu problema? Resolvi, tá? Mas não acabou por aí, eu não estou satisfeito. Eu quero deixar mais apresentável para o usuário, tá? Então aqui eu posso colocar um texto, ó. Então vou concatenar, colocar ano de
nascimento. Certo? Feito isso, o que vai acontecer? Vai sair assim pro meu usuário, correto? Fica mais apresentável, concorda? Tá? Então essa é uma das maneiras de você estar resolvendo o algoritmo e ficando melhor. Beleza? Ok? Hã? Ou poderia deixar melhor ainda, né? Eu poderia fazer assim, ó. Nome, concateno, certo? Eu ponho vírgula. Você nasceu em... Correto? Então ficaria assim para o usuário. Qual jeito que ficaria? Tá? Então eu fazendo dessa maneira aqui, para o usuário, ficaria dessa maneira aqui. Beleza? Entenderam? Ó. Então, Scart, por que Scart aqui? Scart aqui é o que está dentro da variável nome. Concatenei. Por que concatenei? Porque é um valor distinto, né? Isso aqui é uma variável. Eu quero juntar com um texto. Lembrem da frase do parágrafo em português. Dentro aqui do texto, igual eu falei, tudo que está dentro de aspas é texto. Então, essa vírgula deixou de ser um caractere de concatenação. Virou apenas uma vírgula, um símbolo. Então, ela está aqui, ó. Aquela vírgula aqui, essa vírgula aqui, ó. Aí depois tem um espaço, você nasceu em. Aí tem outro espaço, que é esse espaço aqui. Outra coisa, gente, que muita gente confunde. Espaço e zero na programação tem uma diferença fundamental, tá? Os seres humanos têm mania de ignorar zero e ignorar espaço. Quando você manda alguém contar até 10, a pessoa começa 1, 2, 3, 4. Isso é super errado, né? Correto é, o computador ele sempre vai contar a partir do zero, tá? Zero é o primeiro dígito válido, né? Então é 0, 1, 2, tá? Por aí vai, tá? Apesar que o computador é binário, né? Só 0 e 1. Então pra vocês verem, sendo binário começa no 0 e 1, tá? Mesma coisa, o espaço. O espaço é um caractere válido, do jeito que o zero é um numeral válido, tá? Então não pode esquecer. Então esse espaço que eu dei aqui é o espaço que vai ficar aqui, ó. Tudo bem? Aí depois eu concatenei com o quê? Com a variável ano. O que tem dentro da variável ano? Tem 2022 menos idade. O que tem dentro da idade? 34. 2020 menos 34 vai dar 1986. Então o meu algoritmo teria essa saída. Correto? Aí. Beleza, tá aí? Tá? Então beleza, mais um, ok. Vamos ver um outro exemplo aqui para finalizar, que o vídeo está muito grande. Vamos ver aqui, ó. Desenvolva um algoritmo, receba o nome de aluno e suas 3 notas. Exibir a média, exibir o nome e a média. Beleza? Então vamos lá. De novo, vou zerar. Vou zerar. Vou zerar. Beleza? Então vamos lá. Então eu preciso receber o nome de um aluno e 3 notas. Beleza? Primeira coisa do algoritmo aqui é o nome, né? Então aqui eu vou colocar cálculo médio. Beleza? Então vamos lá. Primeira variável que eu já destaco, né? Igual eu falei para vocês. Primeiro eu vou ler enunciado e vou de cara declarando as variáveis que eu
que já tem iniciado, que iniciado já me pede. No caso, o nome do aluno, tá? Que é do tipo texto. Vou colocar sugestivo, aluno, beleza? Depois notas. Notas aqui não especifica, tá? Como não especifica notas, eu vou colocar inteiro. Ok? Então, 3 notas. Detalhe, nas regras de variável diz que não pode iniciar com número, mas não pode finalizar, tá? Mas não diz que não pode finalizar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui assim, ó. Nota 1, nota 2, nota 3. Certo? Beleza. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o quê? Atribuir, né? Então, aluno, vou armazenar um valor nele. Aluno aqui, vou colocar Juliana, certo? Nota 1, vou atribuir uma nota, por exemplo, 10. Nota 2, vou atribuir aqui 5. Nota 3, vou atribuir 2. Beleza? Ok? Agora eu preciso o quê? Eu preciso fazer um cálculo, né? Para calcular a média. Tá? Então, a média, como que eu calculo a média? Agora já entra a questão de matemática, né? Aí já é com cada um, né? Então, pela matemática, diz que para você calcular uma média, você precisa somar todos os números e dividir pela quantidade de números somados, certo? Só que aí eu tenho um porém. Se eu preciso armazenar esse cálculo em algum lugar, então eu vou criar aqui uma variável para armazenar essa média. Só que um detalhe, como é uma divisão, toda divisão retorna um valor real, tá? Então aqui vai ter que ser real. Real. Vou dar o nome de média, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, média, recebe. Aí vou colocar nota 1, operador aritmético para adição, né? Lembra? Nota 2 mais nota 3, certo? E o operador de divisão, dividido por, lembra da regrinha? Somar todos os números e dividir pela quantidade de números somado. Quantos números somei? 1, 2, somei 3 números, então eu vou dividir por 3. Beleza? Gente, ó, tô dando espaço aqui para ficar melhor a visualização, tá? Mas não é necessário esse espaço que eu dou, tá? Aqui poderia ficar tudo assim, ó. Beleza? Poderia ficar assim sem problema nenhum. Tô dando espaço apenas para melhorar a visualização, tá? Inclusive até indico, tá? Na linguagem de programação, por exemplo, se estiver também não precisa desse espaço, correto? Nem aqui na verdade, mas só para melhorar a visualização, tá? Critério só isso, só esse critério só. Beleza, até aí? Agora detalhe, né? Essa regra aqui, ela implica na matemática em outra regra. Qual a outra regra? Hierarquia de operadores, né? Porque se eu deixar o cálculo dessa maneira, o cálculo vai dar errado. Porque a média diz que eu tenho que somar os números e dividir pela quantidade de números somados. Se eu deixar dessa maneira, o que está acontecendo aqui? Ele vai estar somando os números. Quando chegar aqui ao final, ele vai cair numa outra regra da matemática, é a hierarquia de operadores. Ou seja, ele vai dividir primeiro esses números para depois somar com os outros. Então, como que eu faço isso? Né? Na matemática, os professores explicam isso quando eles caem naquelas expressões, né, aritméticas, né? Então, onde cai chave, parênteses, colchetes, né, que os professores começam a explicar as expressões de segundo grau e tal. Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu quero isolar dentro dessa operação um cálculo. Eu vou usar o parênteses. Sempre que eu quiser usar, eu uso parênteses, tá? Só que eu vou colocar esse parênteses. Opa, coloquei o parênteses errado aqui. Eu vou colocar o parênteses aqui, ó, no que eu quero isolar, o que eu quero que ele execute primeiro. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Como eu isolei a soma, ele vai seguir a regra que eu quero da média, que é o quê?
somar primeiro, depois dividir por 3. Correto? Beleza. Feito isso agora, só exibir. O que tem que exibir aqui? Exibir o nome e a média. Aqui já pediu umas coisas. Exibir o nome e a média. Então escreva. E eu vou colocar aqui aluno. Ó, a vírgula aqui ficar bonitinho, né? Você obteve média. E aqui, vírgula, coloca o valor da média. Correto? Então o valor desse, o resultado desse algoritmo será Juliana, você obteve média, e aqui vai dar 10. É 17, 17 por ter vai dar uma dízima, né? 17, 5,6. Beleza? Então esse vai ser o resultado final para o usuário, tudo bem? Tá? Beleza, tá aí? Entenderam, gente? Deu pra ter uma dica aí, deu pra ficar legal, tá? Deu pra finalizar, isso aí. Beleza? Então só pra finalizar, né? Aqui, né? Uma entrada de dados aqui, nós estamos usando dessa maneira, tudo bem? Tá? Porém, eu estou colocando um valor aqui, né? Eu estou escolhendo o valor. Então, esse tipo de entrada de dados que eu estou usando é chamada entrada de dados estática, tá? Então aqui está a entrada de dados estática, tá? Então a entrada de dados está direto no meu código, beleza? Porém, como escreva que emite direto, conversa direto com o usuário, também tem um comando que conversa direto com o usuário para pegar informação, né? Então, por exemplo, aqui no lugar de aluno, né? Eu poderia usar aqui a função leia. Leia aluno, tá? Aqui, leia nota 1. E leia nota 2. E aqui, leia nota 3. Beleza? O que isso quer dizer? É, isso quer dizer que a partir da, quando eu uso leia, eu não sei que tipo de informação que vai entrar, tá? Eu só sei o tipo de dados que vai entrar. Eu sei que leia aluno vai entrar uma informação do tipo texto. Leia nota 1 vai entrar informação do tipo inteiro. Leia nota 2 vai entrar informação do tipo inteiro. E leia nota 3 do tipo inteiro. Eu não sei, é o usuário que vai me mandar essa informação, tá? Beleza? Então esse é um tipo de entrada de dados, tá? Porém, do jeito que eu uso o leia, beleza? O ideal aqui é colocar assim para o usuário. Digite o nome. Digite a primeira nota. Beleza? Então, gente, aqui, ó, aqui já é uma entrada. Nós chamamos de entrada dinâmica. O que é entrada dinâmica, né? Eu estou usando esse comando aqui, ó. Comando
leia, tá? Então o leia, ele tá pegando do usuário uma informação, né? Uma informação que o usuário vai passar. Então aí eu não sei que não quer passar. Quando eu uso o tipo estático, eu estou escolhendo. Então eu coloquei lá Scat, Juliana, Mega. Aqui eu não sei, o usuário que vai digitar. Se digitar aqui papagaio, vai vir papagaio, tá? Mesma coisa nota. Eu não sei que valor que ele vai colocar. Ele pode colocar 5, 10, 15, não sei. O que eu tenho que entender? Que o meu sistema, ele tem que funcionar tanto com valores dinâmico ou valores fixo, estático, tá? Ele tem que funcionar tanto dessa maneira quanto dessa maneira. Tudo bem, ó? Beleza? Então, ó, ou com essa entrada de dados ou com essa entrada de dados, tá? Aqui eu tenho entrada estática e aqui eu tenho entrada dinâmica, beleza? Então ele tem que funcionar tanto com a entrada estática quanto a entrada dinâmica. E o meu sistema está funcionando. A diferença da estática para dinâmica, como eu falei, é só essa, tá? Outra coisa, lógico, né? Vocês viram que quando eu usei aqui a dinâmica, eu tive que colocar um texto acima. Por que eu tenho que colocar? Para informar para o usuário, né, o que ele tem, qual o tipo de informação que ele tem que me passar, tá? Então aqui eu informei para ele, ó, digite o nome. Então ele sabe que aqui ele vai ter que colocar um nome, né? O ideal devia ter colocado aqui, né, para ficar mais correto. Digite o nome de aluno, beleza? Aqui digite a primeira nota do aluno, segunda nota, terceira nota, tá? Então eu tenho que informar. Aqui eu não preciso informar por quê? Porque eu que estou escolhendo a informação. Aqui não, aqui é o usuário que vai escolher. Então imagina, por exemplo, por que na dinâmica eu tenho que colocar esse texto? Imagina, por exemplo, vocês chegarem num formulário na internet ou num terminal, qualquer coisa, e aparecer somente um cursorzinho assim, ó. Aí você vai perguntar, pô, o que eu vou digitar aqui? Você não vai saber o que digitar. Agora se aparece assim, digite seu nome. Aí tem assim, ó, um cursorzinho piscando. Você já sabe que aqui é para você digitar o seu nome. Beleza? Então quando eu uso dinâmico, a entrada dinâmica, eu tenho que informar para o usuário o tipo de informação que ele tem que me passar, né? Então eu tenho que informar para ele, ó, você vai me passar o nome de aluno. Aqui você vai me passar a primeira nota. Quando eu uso o tipo estático, eu estou escolhendo, então eu não preciso colocar, eu apenas atribuo. Aqui não, tá? Então, gente, ó. Então aqui nós temos dois modos de entrada, tá? Tudo bem? Então, por hoje, vamos ficar por aqui, tá? Então vocês podem usar tanto uma como a outra, tá? Detalhe, dependendo do enunciado, vocês vão escolher qual o tipo de entrada. Por exemplo, toda vez que tiver desenvolva um algoritmo que receba um nome. O indicado é que vocês usam a estática. Quando, por exemplo, tiver assim, desenvolva um algoritmo onde o usuário digite. Então, toda vez que tiver um enunciado dessa maneira, onde o usuário digite, então você já sabe que a entrada é do segundo modo, do modo dinâmico. Beleza? Dúvidas, mandem e-mail, tá? Vou estar finalizando por aqui, que já passou muito tempo. Beleza? E até a próxima, pessoal. Vou deixar uns enunciados aí, deem uma treinada. Na próxima a gente vai começar a ver leitura de dados, tá? Condicionais. Beleza? Até a próxima. Bom final aí de semana.